Olá pessoal, jovem estudante, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Conecte Enem, essa parceria fantástica entre a Rede Potiguar de Televisão, RPTV, e a Nona Direc, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Diego Souza e quero dar minha contribuição com você dentro da disciplina de Filosofia. Nessa primeira aula, nós vamos trazer uma discussão interessante que vai sintetizar aspectos principais da corrente da filosofia chamada de racionalismo. O que conhecemos pela razão? Isso aqui é um conteúdo básico, é algo de praxe na filosofia, uma vez que a filosofia nada mais é do que o exercício do pensamento e do exercício da reflexão e de demais desdobramentos acerca do pensamento do homem, de suas ações e de sua reflexão sobre si e sobre o que o rodeia. Antes de chegarmos propriamente dito na parte dos racionalistas, nós vamos recuar um pouco e chegar na filosofia grega e vamos abordar aqui o filósofo Platão, porque o pensamento do racionalismo ele implica pensar um pouco antes essa reflexão aqui de Platão, já que Platão era um filósofo que compreendia que o universo, no que se referia ao conhecimento, ele estava dividido em basicamente dois mundos. O primeiro era o mundo das ideias. Platão entendia que o mundo das ideias era o mundo perfeito, era o mundo elevado, era aquele no qual se compreendia e se contemplava de fato a realidade, sem nenhuma lente, sem nenhuma interferência. Era como Platão entendia esse primeiro mundo, um mundo sim bem excelente. E Platão entendia também a existência do mundo dos sentidos. Para Platão, o mundo dos sentidos era considerado um mundo rebaixado, um mundo imperfeito. A ele correspondia apenas a aparência, apenas uma próxima tentativa de se chegar à realidade das coisas, porém isso aqui nunca se compararia à perfeição, ao nível de excelência que era o mundo das ideias. Assim, entendendo essa reflexão inicial do filósofo Platão, a gente observa que se formam duas escolas que vão se digladiar entre si nessa problemática no que se refere ao conhecimento. A primeira, que é o tema da nossa aula de hoje, ela trabalha com a ideia dos racionalistas. Essa escola enxergava na razão a fonte do conhecimento seguro. Fazendo oposição aos racionalistas, nós vamos ter as escolas dos empiristas, para os quais a base do conhecimento ela não estava na razão, mas ela estava nos sentidos. São teorias aqui contrárias que apresentam argumentos, esses argumentos vão se contrapondo e vão se sobrepondo, e a gente tem mais ou menos uma noção aproximada do que a filosofia vai dar conta acerca da teoria do conhecimento. Para ilustrar essa situação, nós temos aqui esse quadro chamado Fábricas, do artista alemão Wilhelm Sieverts, que mostra um quadro aparentemente sem graça para alguns, uma vez que a gente na arte, principalmente nas artes plásticas, a gente gosta de observar a espontaneidade e alguns outros aspectos que chamam a atenção. Porém, esse aqui ele não fica abaixo porque de qualquer maneira não se nota tanta espontaneidade no sentido de liberdade de traços aqui, porque o artista ele quis mostrar algo diferente das pinturas de tela de mão livre convencionais, como a gente conhece. O quadro Fábricas ele trabalha com linhas bem iguais, ele trabalha com traçados geométricos e trabalha uma linguagem objetiva dentro desse conteúdo artístico, ou seja, é uma pintura ao máximo na tentativa do artista de se aproximar de algo racional. Aqui eu tenho um fragmento de um filósofo chamado Xenófanes, que esse se contrapõe a essa escola que a gente vai abordar nessa aula de hoje, já que ele entende que a verdade é algo inalcançável. Então observemos aqui. Mas, quanto à verdade certa, nenhum homem a conheceu, nem vai conhecê-la, nem dos deuses, nem de todas as coisas de que falam.
E mesmo que se por sorte proferisse a verdade perfeita, ele mesmo não a conheceria, pois tudo é apenas uma urdida teia de conjecturas. Xenófanes, nesse seu pensamento, ele está expondo aqui, na sua concepção, no seu modo de entender as coisas, que a verdade ela é algo muito excelente, é algo que está acima de qualquer compreensão de qualquer ser humano, por mais culto, por mais inteligente, por mais conhecedor do universo que ele seja. É esse tipo de pensamento que vai ser o direto contraditório dessa classe de filósofos que a gente vai abordar nessa aula de hoje, ou seja, os filósofos racionalistas. Quem são eles? Os filósofos racionalistas acreditavam que a razão é a origem ou a fonte de conhecimento seguro e se contrapunham ao pensamento do filósofo Xenófanes que a gente expôs para vocês aqui. Quem são os principais pensadores dessa corrente do racionalismo? René Descartes, Baruch Spinoza e Gottfried Leibniz. Esses vão ser aqueles que nós vamos abordar nessa aula de hoje, ok? Vamos ao primeiro, René Descartes, filósofo nascido em 1596, falecido em 1650. O que esta grande pedra angular do racionalismo vai ter para acrescentar ao nosso pensamento e a nos ajudar nessa ideia da teoria do conhecimento? Para René Descartes, a necessidade de se fundamentar a ciência em algo seguro. Para esse filósofo, a gente vai observar o seu pensamento e entender de onde ele veio, entender o contexto em que a educação desse filósofo foi formada, e a gente vai compreender um pouco desse pensamento e dessa busca de Descartes em ter uma certeza de que aquele tal conhecimento deveria ser verdadeiro, deveria ser seguro, e era um conhecimento sobre o qual a gente deveria ter segurança. René Descartes é educado em um contexto em que a filosofia ela ainda está muito pautada, não apenas a filosofia, mas as ciências de maneira geral, estão bastante pautadas no que se refere à esfera religiosa, uma vez que o pensamento medieval ele ainda é extremamente forte nessa sua época. Então, muito do que se tinha na ciência está fundamentado em aspectos até mitológicos e alguns aspectos religiosos, uma vez que a gente vive aquela época ali do predomínio da Igreja Católica e de uma forma de ver e de pensar o mundo de acordo com a ética e com o pensamento cristãos, né? E Descartes vai sair dos muros da universidade e observar que o mundo lá fora da teoria acadêmica, fora da filosofia escolástica e fora desses aspectos religiosos, ela era um pouco diferente. A situação prática, ela impunha novos desafios. Nesse sentido, Descartes vai procurar, ali a todo momento, encontrar um conhecimento que seja de fato seguro. Um conhecimento no qual ele possa se sustentar e possa ter completa segurança nesse conhecimento. Daí, aquela citação de Descartes que problematiza muito do que hoje a maioria das pessoas que conhecem sabem, com aquele pensamento básico de René Descartes. O fragmento diz o seguinte: enquanto dessa maneira rejeitamos tudo aquilo que podemos duvidar e que simulamos mesmo ser falso, supomos facilmente que não há Deus, nem céu, nem terra e que não temos corpo. Mas não poderíamos igualmente supor que não existimos, enquanto duvidamos da verdade de todas as coisas, porque, com efeito, temos tanta repugnância em conceber que aquele que pensa não existe verdadeiramente, ao mesmo tempo que pensa que, apesar das mais extravagantes suposições, não poderíamos impedir-nos de acreditar que essa inferência, eu penso, logo existo, não seja verdadeira e, por conseguinte, a primeira e a mais certa que se apresenta àquele que conduz os seus pensamentos em ordem. Que pensamento longo, que frase comprida, que frase prolixa que esse filósofo nos traz. O que é que ele quis dizer com isso? Vamos tentar simplificar a situação no pensamento de Descartes. Ele entendeu o seguinte: se eu só posso
ter confiança em determinada sentença, em determinada afirmação ou em determinado conhecimento, se eu tiver certeza absoluta de que ele é verdadeiro e assim eu posso confiar nele, o primeiro caminho que eu devo percorrer é duvidar de tudo, absolutamente tudo o que me contaram até hoje. Então vamos lá, desde a mais tenra infância de Descartes, seu contato, suas aprendizagens no senso comum, no seu seio familiar e a sua aprendizagem acadêmica, você tem dentro de um mesmo pacote todo o conhecimento que era possível. E nós sabemos que dentro desse conhecimento que chegou ao filósofo, havia o gato e havia o lebre. Ou seja, havia conhecimento seguro, mas havia também conhecimento não seguro para ele e também para todos, como conhecimento filosófico. Alguns vão considerar o conhecimento religioso, história da carochinha, outras situações vividas do senso comum, e estavam todos juntos. Como saber e como separar aquilo que é um conhecimento de fato seguro e aquilo que é um conhecimento que não foi testado. É onde nós lançamos a ideia de Descartes, chamada de dúvida metódica. Na prática, a gente vai observar nesse organograma o que era essa dúvida metódica colocada pelo filósofo. Ela é um filtro que vai fazer justamente esse papel de separar todas essas informações e todos esses conhecimentos obtidos durante a vida, seja do filósofo ou seja de qualquer pessoa que queira se lançar a mão desse método da dúvida metódica. E a partir desse filtro se separaria esse conhecimento e ali a gente teria o extrato desse conhecimento seguro, aquele que foi de fato testado e pode ser colocado como indubitável, essa palavra tão interessante e tão apreciada no discurso do filósofo Descartes. Na prática, no resumo disso, o que é que o filósofo vai nos propor? Primeiro, você duvida de tudo, absolutamente tudo que lhe contaram. Tudo vai ser colocado em dúvida. Em segundo lugar, tudo que foi colocado em dúvida, um por um, vai ser tentado a chegar à situação de prova, ou seja, vai ser colocado à prova e tudo vai ser provado. Assim, nós vamos aceitar aquilo que seja verdadeiro, tudo o que foi colocado em dúvida, tudo o que foi colocado à prova e chegou ao patamar de ser aceitado como indubitável, completamente fora de dúvida. O resultado disso, para Descartes, vai ser a chamada racionalidade científica. Copiou? E aí eu trago para vocês o exemplo de um favo de mel, como nós vemos aqui na representação. O favo de mel, como nós sabemos, ele é frio, ele tem um cheiro característico, ele tem uma situação em que ele é pegajoso, nós percebemos a consistência do favo de mel e percebemos também que o favo de mel tem um sabor doce. Logo, podemos concluir que verdadeiramente isso é mel. Certo? Errado. Para o pensamento de Descartes, isso é completamente falso. Por quê? Aqui eu tenho mais outro exemplo para que a gente possa observar. Se você que está assistindo e está observando a imagem dessa criança, a menos que você esteja com algum problema psicológico, você não tem como duvidar que isso aqui é uma criança. Certo? Certo. Mas aí você vai perceber que isso aqui não é uma criança. Isso aqui, na verdade, é uma escultura que segue o método hiperrealista de um filósofo, de um artista australiano. E quando ele traz isso aqui, é justamente isso. É para nos mostrar também que os nossos sentidos, eles podem nos enganar. Tudo isso está dentro da ótica cartesiana, uma vez que ele entende que as coisas devem ser provadas pela razão e nunca pelos sentidos. Chegar a essa conclusão, ou seja, achar que o favo de mel vai ser de fato um favo de mel por conta dos sentidos que nós observamos e entender que o bebê, nessa imagem anterior, ele é um bebê apenas porque nós vimos e achamos parecido ele um bebê, isso aí é definir a razão pelos sentidos. Logo, isso pode nos enganar. A realidade das coisas, ela não está nos sentidos. A experiência sensorial não permite o conhecimento claro e preciso. Assim sendo, a substância pensante, dotada de razão,
Mas a substância extensa, dotada de extensão, é o que para Descartes constitui tudo que existe. De que maneira? Descartes começou a questionar nessa situação que nós refletimos em um momento aqui anterior. Se ele duvidava de absolutamente tudo, ele chegou a um momento que ele mesmo não podia duvidar de que ele estaria pensando. Se ele estava pensando, logo ele existiu. Então ele se enquadra nessa primeira característica aqui, ó. Ele entendia a mente como a substância pensante, ou seja, ela é dotada de razão. Ela existe, de fato, indubitavelmente ela existe. Agora ela tem a faculdade de pensar. Além dela, ele observa também a existência da substância extensa. Que substância extensa vai ser essa? Além do ser pensante e dos seres pensantes que existem no universo, existem também outros seres. E se esses seres não são dotados de pensamento, não são dotados da capacidade de pensar, da capacidade de refletir, do que eles são dotados? Para Descartes, eles são dotados de extensão. E o que extensão é? Nada mais é do que volume, do que largura, do que comprimento, do que alcance, ou seja, do que tudo aquilo que for quantificável. Aí ele observa dessa situação que nós temos a substância pensante, e o que demais existir será a substância extensa. Só que a situação para Descartes ela não para por aí, porque tem uma terceira, que na verdade ela não é a terceira, ela é a primeira de todas, porque ela vem a ser a mais importante, que é a chamada substância infinita. É aqui onde nós percebemos que o pensamento de Descartes, a sua filosofia, vai enquadrar perfeitamente a personalidade divina, ou seja, Deus. Quem que é Deus? Deus está acima de todas as anteriores. E o que coloca Deus nesse patamar tão excelente? Porque além de Deus ter a mesma capacidade da razão, assim como a substância pensante, Deus também é a substância infinita, porque Ele, e somente Ele, é o responsável pela sua existência e pela existência das demais substâncias. Aí a gente observa esse pensamento de Descartes ainda com relações ao seu originário modo de pensar e de estudar, que reflete a ótica cristã. Ele inclui Deus na sua filosofia. Ok, mas e como podemos pensar então, e como podemos solucionar o problema de como veio, como surgiu a ideia de Deus? Para Descartes, essa ideia não pode ser admitida pelos sentidos, de maneira nenhuma. Por que que a ideia de Deus, o homem não pode ter sentido Deus e assim ter a ideia de que Deus existe? Porque para o filósofo, o perfeito não se vê perfeitamente pelo imperfeito, ou seja, Deus não pode ser visto perfeitamente pelo ser humano, que é imperfeito. Dessa maneira, a ideia de Deus também não pode ser inventada, porque o imperfeito não pode inventar aquilo que é perfeito. Assim, a conclusão imediata de Descartes diante dessa situação foi que a ideia de Deus ela era inata ao ser humano, ou seja, o ser humano já nasce com essa ideia. E como Descartes segue uma filosofia mecanicista, como assim chamar, ele entende que o mundo ele seja uma máquina. E como nós sabemos, toda máquina ela trabalha dentro de um sistema, e esse sistema ele é todo seriado e todo ordenado em cadeias. Nesse sistema existem várias partes. Cada parte tem processos menores, tem peças menores, tem movimentações, tem questão de aquecimento, de esfriamento e outros fenômenos, que por sua vez vão ser os geradores e permitem a existência desses processos maiores. Então a gente entende, quando o filósofo fala que o mundo é uma máquina, ele observa todo esse sistema que segue em cadeia. As coisas da natureza nada mais são do que extensão, diz o pensamento do filósofo. Largura, comprimento e profundidade. Ela pode ser descrita pela matemática e entendida pelas categorias da geometria, ou seja, ela pode então ser quantificada. E aí onde o filósofo vai nos incentivar a mergulhar nesse mundo fascinante que é o universo. Uma vez que o universo vai ser regido por todas essas leis, ele vai entender que nós
teremos um conhecimento cada vez maior, cada vez mais profundo e cada vez mais seguro no mundo quando passarmos a investigá-lo através de todos esses crivos científicos que tanto esse filósofo valorizou aqui. Só que fica o seguinte problema: Descartes, uma vez que ele entende a existência da substância extensa, aquela que é dotada de extensão, e da substância pensante, aquela que é dotada da faculdade de pensar e refletir, ele mostra ali um sistema dualista, ou seja, a existência de duas substâncias. Nós temos o corpo, que vai ser a substância externa, a natureza, e a alma, que vai ser a substância pensante. Então, diante disso, o Descartes tem diante de si um problema gigante, que é o chamado de problema corpo-mente. Por quê? Como a gente vai compreender, então, essa relação entre os dois? Se eu, como um ser humano, eu tenho alma, e minha alma é a substância pensante, agora eu também sou dotado de corpo, e o corpo é essa substância extensa, como Descartes vai conseguir conceber a relação entre os dois? A relação de uma alma com a relação de um corpo. Ele vai explicar essa relação de corpo e alma de maneira pouco convincente, postulando ali a independência entre corpo e mente e a ligação dos dois através do córtex cerebral, coisa que já vai ser amadurecido no pensamento da anatomia, da fisiologia humana posteriormente. Porém, para o campo da filosofia, entendeu-se que Descartes não tinha dado um modelo explicativo que fosse suficientemente convincente para explicar a relação entre os dois. Assim, a gente chega no nosso segundo filósofo, que é o Baruch Spinoza, nascido em 1632 e morto em 1677. Morreu ainda bastante jovem, só que essa juventude ele teve tempo para expor um pensamento interessante, e inclusive parte do pensamento de Baruch Spinoza foi baseado também no pensamento cartesiano, entendendo que Spinoza, junto com Descartes, ambos são racionalistas. Muitos dos seus pensamentos são parecidos, porém eles apresentam também algumas divergências. Spinoza, para ele, o conhecimento seguro era advindo de processos racionais, até aqui, sem tirar nem pôr o que Descartes havia falado. Ele entende também que o universo é regido por leis fixas e imutáveis, podendo ser compreendidas pelo ser humano. Em outras palavras, algo que já foi postulado também por Descartes. E qual a diferença, então, afinal, desses dois filósofos? Aqui nós vamos observar. A primeira delas é a concepção de substância. Vamos relembrar. O que era substância para Descartes? Tudo aquilo que existe era substância, que existe de fato. Havia substância extensa, havia a substância pensante, e acima de ambas havia Deus, que era a substância infinita. Enquanto que para Spinoza, substância é apenas Deus. Deus é o único que tem as prerrogativas suficientes para lhe conceder o título de substância, já que ele é o único que vai explicar por si só a razão de sua existência, diferente de nós seres humanos, diferente dos elementos, diferente dos animais, vegetais e demais elementos da natureza. Para que a gente observe, se Deus apenas era substância, e aquilo que não for Deus, o que vai ser? O que não for Deus é a extensão de Deus, ou seja, é atributo. Nós temos Deus, o Criador de todas as coisas, e aquilo que não for Deus, aquilo que não for o único responsável pela sua existência, ele está ligado diretamente à substância, mas não com seu mesmo título. Ele vai ser chamado de atributo de Deus. E como esses atributos de Deus se manifestam? Se manifestam de maneira corpórea, através de movimentos, através de percepções, e também de maneira pensante, ideia. Ou seja, foi uma maneira semelhante, só que com suas diferenças, de observar a existência de tudo aquilo que existe, de acordo com o pensamento de Spinoza, de acordo com o pensamento de Descartes. Ele vai só colocar aqui algumas diferenças. E enquanto Descartes pensava essa separação entre a substância pensante e a substância extensa, Spinoza vai conseguir compreender uma junção entre as duas. É por isso que Spinoza é conhecido como monista. Ele vai entender o monismo, ou seja, em que tudo vai ser uma coisa só. Então, nesse quadro, nós temos aqui a explicação desse pensamento de
de Spinoza. Nós temos a substância infinita, que é Deus, e a substância pensante, que se deriva dessa substância infinita, tal qual a substância extensa, que também é um derivado da substância infinita. Assim, nós temos essa explicação. No pensamento spinozano, se percebe uma situação um pouco diferente desse quadro que reflete a realidade de Descartes, que é as coisas, o indivíduo, a natureza, todas elas são atributo, e elas estão dentro da ideia de Deus, ou seja, Deus é a substância e as demais coisas são o atributo que são Deus. De que maneira? A substância, de fato, ela existe em todas as coisas, tudo é Deus e Deus é tudo, dentro desse pensamento de Spinoza. Foi isso, inclusive, que gerou muitos problemas para o filósofo, a ponto dele ser rejeitado, ter sido excomungado, e diante dessa vergonha que foi para a família, Spinoza ter sido excluído, rejeitado também por sua família, e ter sido deserdado. Essa realidade aqui, justamente por causa desse choque de pensamento que Spinoza traz, ao apontar a união entre Deus e a sua própria criação, contradizendo muito dos pilares daquele universo judaico-cristão no qual ele foi criado, né? Spinoza entendia a necessidade geométrica, ou seja, algo que Descartes também lá atrás já entendia. O que seria isso? Nada existe na natureza das coisas que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a existir e a operar de uma maneira definida. Tudo o que ocorre na natureza faz parte de um sistema geométrico no qual todas as manifestações divina, humana, física, mental estão vinculadas a um sistema perfeito objetivo, ou seja, geométrico. Nessa realidade concebida por Spinoza, a gente não tem nada que esteja fora do seu lugar, porque tudo está dentro dessa cadeia objetiva, dessa necessidade que ele chama de geométrica, porque ela é uma necessidade óbvia, necessária e inflexível. O que quer dizer isso? No exemplo da geometria, nós podemos trazer o exemplo de um quadrado. Quando eu falo de um quadrado, eu nunca vou poder afirmar que meu quadrado vai ter um lado diferente dos outros. Do contrário, ele não seria um quadrado. Então, exatamente essa lógica que não admite contrariedade, não admite possibilidades diferentes, que Descartes entende que o universo seja regido. Aí a gente vai observar o pensamento de Descartes no que se refere ao livre-arbítrio e à liberdade, em relação com seu pensamento dessa necessidade geométrica. Veja, o filósofo diz: todos os homens nascem ignorantes das causas das coisas e todos tendem a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso. Com efeito, disso se segue, em primeiro lugar, que, por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho, nunca se iluda, pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades, esses apetites, porque as ignoram. O ser humano acha que é livre, porém ele não tem esse perfeito conhecimento da natureza, ele não tem essa perfeita percepção de toda essa ordem geométrica que está por trás, e aquilo que ele imagina ser sua vontade e o reflexo de sua vontade, nada mais é do que um efêmero elemento perdido nessa realidade que é perfeita e que ele não tem a possibilidade de modificá-la. Logo, a liberdade para Spinoza, ela é ilusória. Os seres humanos estão limitados à ordem das coisas. O ser humano busca a ampliação e a preservação. Isso é o pensamento do Conatus. O que quer dizer isso? Toda situação, toda circunstância envolvendo o ser humano, ele vai executar, ele vai viver, ele vai segui-la de maneira a trazer o seu bem-estar, de maneira a trazer o seu conforto. Ou seja, as ações de ampliação e de preservação que o ser humano executa, elas têm o objetivo primário e básico de desenvolver o seu conatos. Cabe ao ser humano apenas estimular o desenvolvimento do conatos através das coisas que lhe favorecem e evitar o retrocesso do conatos, evitando coisas que o prejudicam. Então, na minha ilusória tentativa de
realizar completamente a minha vontade, eu poderia muito bem deixar essa aula, me levantar, ir para a sorveteria tomar sorvete, 2 litros de sorvete. Porém, outras situações pertencentes a essa lógica da natureza, que eu não tenho poder sobre elas, elas podem agir contra a minha vontade e que eu seja impedido de fazer isso. Logo, isso aqui está mostrando a ilusoriedade, a ilusão que é a liberdade humana, uma vez que esses elementos podem ajudá-lo, porém tem outros elementos não conhecidos por ele que vão com certeza contrariá-lo. E o que é que ele tem de fazer? Ao máximo possível tentar aumentar essa sua busca pela sua ampliação e pela preservação e evitar outras situações que o prejudiquem nessa ideia. Então temos aqui o terceiro dos filósofos racionalistas abordados por nós nessa aula, Gottfried Wilhelm Leibniz. É um filósofo também racionalista, agora que se diferencia um pouco mais acentuadamente dos outros, porque Leibniz ele não busca essa ordem geométrica, por mais que ele entenda que ela existe perfeitamente e não contradiz nem nega essa ordem. Só que Leibniz ele vai ser um filósofo racionalista um pouco menos radical, uma vez que ele entende que coexiste com essa ordem geométrica outro tipo de ordem no mundo, não necessariamente geométrica, diferente dessa ordem que, pela palavra geométrica, tantas vezes utilizadas pelo filósofo e por nós aqui, que é uma ordem necessária. Essa outra ordem paralela, ela é uma ordem contingente, ou seja, contingente no sentido de algo que é de uma maneira, porém poderia, sem haver nenhum problema, ser de outra maneira. Temos a imagem do filósofo, nascido em 1646 e falecido em 1716. Leamos aqui um fragmento desse filósofo. Nossos raciocínios fundamentam-se em 2 grandes princípios: o da contradição, em virtude do qual consideramos falso o que envolve contradição, e verdadeiro o que é oposto ou contraditório ao falso, e o da razão suficiente, em virtude do qual consideramos que nenhum fato possa ser tomado como verdadeiro ou existente, tampouco nenhum enunciado possa ser considerado verdadeiro, sem que haja uma razão suficiente para que assim seja e não de outro modo, ainda que na maioria das vezes essas razões não possam ser conhecidas por nós. Também há 2 tipos de verdades, as de razão e de fato. As verdades da razão são necessárias e seu oposto é impossível. As de fato são contingentes e seu oposto é possível. Gottfried Wilhelm Leibniz. Daí temos novamente esse quadro explicativo que vai nos lembrar qual que era o pensamento de Spinoza e também o pensamento de Descartes. Nós temos diante de nós a necessidade geométrica, aquela forma existente pela qual chegaremos a um conhecimento seguro, que também é a forma para Spinoza de toda a ordem estabelecida no universo. Ordem essa que é única, a única ordem possível é essa ordem geométrica, essa ordem perfeita, essa ordem objetiva, essa ordem que se coloca como inflexível. No pensamento de Leibniz, a gente observa uma grande diferença, porque ele concebe a existência dessa ordem geométrica, do padrão científico objetivo, matemático, geométrico, para a chegada do conhecimento seguro. Porém, ele vai observar aqui também que há uma ordem contingente, ou seja, uma ordem mais flexível, e essa ordem também pode nos conduzir a um conhecimento seguro e um conhecimento que não seja falso. Veja, ele aponta essas 2 verdades, e aqui a gente tem diante de nós a primeira, que estão baseadas nos 2 princípios, no princípio da contradição e no princípio da razão suficiente. Daí, a primeira verdade, ela se aproxima muito do pensamento spinozano e do pensamento cartesiano já visto atrás. Qual que é o que baseia, o que norteia esse tipo de pensamento da verdade e da razão? São verdades necessárias. Elas não podem ser diferentes do que elas são. O contrário dessas verdades é impossível, e essas verdades podem ser demonstradas através da razão. Se apoiam, então, nesse sentido, no princípio da contradição.
Que aí, se você está em casa e refletir, você vai concordar comigo que uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Como diz um jargão aqui bem nosso regional, ou é ou deixa de meu amigo. Ou aquilo é verdadeiro, ou aquilo é falso. Ou aquilo é de uma maneira, ou aquilo é de outra maneira. Nunca algo pode ser e ao mesmo tempo não ser. Ela cairia nessa chamada de situação da contradição. Por exemplo, uma sentença matemática. Lembrando que Leibniz ele era um filósofo, mas ele era também matemático. 1 mais 1 é 2. Aí eu apelo de novo para a sua saúde psicológica. A menos que você tenha algum problema psicológico, você nunca vai conseguir fazer essa conta de matemática aqui e chegar a um resultado diferente. 1 mais 1 é 2. Nós temos o quê? Um exemplo de verdade da razão. Veja, seu resultado ele é único. Ele não pode ser colocado à contrariedade. Nunca isso aqui vai poder dar diferente. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Seu contrário não é possível. Eu não posso dizer que 1 mais 1 não é igual a 2. Isso seria colocar essa verdade no princípio da contradição e aí ela cairia por terra, nesse sentido. E nós temos esse segundo módulo de verdades, esse segundo tipo de verdade que Leibniz vai encontrar, que são as chamadas de verdades de fato. Ou seja, essas verdades elas são contingentes. Essa palavra, nesse sentido, vai se aplicar como o contrário de algo necessário. Elas poderiam ser diferentes sem que houvesse contradição. O contrário dessas verdades é possível e elas podem ser demonstradas através das circunstâncias ali naquele momento. Essas verdades vão se apoiar no princípio da razão suficiente, já observada anteriormente. Como assim? Aquilo que o filósofo explicou. Algo vai se explicar por uma razão que seja suficiente para explicar aquele algo, mesmo sendo algo que nós não possamos compreender. Porém, há uma razão que vai explicar perfeitamente aquela situação e mostrar a verdade expressa nessa situação. Aqui eu tenho um exemplo de verdade de fato para vocês. Esse professor é feio, liso e sem papo. Isso é verdade. Eu não tenho dúvida de que isso é verdade. Só que ela é uma verdade de fato. O contrário poderia ser. Eu poderia ser bonito, rico e com uma conversa bem bonita. Se assim fosse, não implicaria contradição, porque é uma verdade que está de acordo com as circunstâncias. E aí uma pergunta que serve para a gente exercitar um pouco nossa reflexão é: se tudo tem uma razão de ser, por qual razão o mundo é assim? O mundo não é perfeito, pois se assim o fosse, seria como Deus. Então Deus elegeu o melhor dos mundos possíveis para que nele nós vivêssemos. Essa é uma resposta, é uma razão dada para explicar por que o mundo é assim. Porém, cada um de vocês que observam essa aula, que conseguem aqui esquentar os neurônios refletindo nessa situação, pode muito bem apresentar outra razão pela qual o mundo é dessa forma e não de outra forma. Isso é justamente essa reflexão e a exemplificação perfeita da ideia de verdade de fato, apoiada então no princípio da razão suficiente explicada pelo filósofo. E a liberdade? Vimos a ideia de liberdade de acordo com Spinoza, agora temos a ideia de acordo com Leibniz, o conceito das mônadas. A mônada, para Leibniz, ela é como se fosse um átomo, no que se refere a tudo o que existe no universo, desde extensão até determinadas manifestações dos atributos ou das substâncias, dependendo de quem a gente esteja utilizando para nomear o termo. A mônada, ela não é complexa, por isso que ela recebe o nome de mônada, ou seja, vem de mono, um só. Ela não é impossível ou ilusória como pensava Spinoza, nesse caso, a realidade, porque nós temos a discussão das mônadas que permitem essa ordem de acordo com esse filósofo. A liberdade para ele é limitada, é diferente do que Spinoza vinha falando, a liberdade é ilusória. Ele vai dizer que ela é limitada porque ele entende
a existência das mônadas aqui, elementos pequenos, elementos simples, que a combinação deles vai permitir toda a existência dos vários fenômenos do universo, entre eles a harmonia da natureza, de toda a natureza. A gente vai observar isso aqui de maneira macro, entendendo toda a natureza como o combinado das ações das mônadas. Mas como entender isso aqui? A mônada é uma substância simples, individual, que vai ter uma dinâmica diferente, porém Deus, que rege esse universo, rege toda essa máquina, todo esse sistema, ele permite que cada mônada, em sua individualidade, ela produza essa ordem no universo. E aí temos então o resumo dos pontos aqui discutidos. Primeiro, Descartes, Spinoza e Leibniz, racionalistas. Os três entendiam a razão como um caminho para o conhecimento seguro. Para Descartes, o mundo era uma máquina regida por leis imutáveis. Para Spinoza, nada na natureza foge a esse sistema concebido também por Descartes, enquanto para Leibniz há outra realidade menos radical, além dessa entendida pelos dois racionalistas anteriores, que foi justamente essa ordem contingente que a gente acabou de expor para vocês. Agradecemos a atenção e esperamos que com essa aula vocês tenham aprofundado e clareado as noções no que se refere ao pensamento dos filósofos racionalistas. Em outro momento, abordaremos essa situação que se opõe a eles dentro das escolas dos empiristas. Até a próxima, pessoal. Valeu!